Olá, pessoal. Vamos finalizar esse bloco da matéria, né, de polinômios interpoladores. Então, a gente vai falar sobre o erro na interpolação. E aí, né, como vimos, o polinômio de interpolação, Pn de x, né, para uma função f de x, sobre um conjunto de pontos distintos, ele vai ter a seguinte propriedade, né? Então, ele é definido dessa forma. Então, quando eu aplicar o meu polinômio no ponto xk, vai coincidir com o valor da minha função também aplicada no ponto xk. E aí a pergunta, né, natural de se fazer é, será que o polinômio de interpolação é uma boa aproximação para f de x? Será que a gente pode ter uma ideia de qual que é o erro que a gente comete quando a gente faz a substituição, né? Substitui f de x por Pn de x? Para a gente responder, então, essas questões, a gente vai utilizar a teoria do erro, né? Que é o cometido ao aproximar o valor da função em um ponto por seu polinômio de interpolação. E aí a gente vai utilizar os seguintes resultados, que são dados em mais detalhes no livro da Neide, tá? Todas as demonstrações, as provas, eu vou deixar como conteúdo extra, né? E aí quem tiver alguma dúvida, quiser fazer uma discussão mais aprofundada, é só me mandar um e-mail para a gente conversar, tá? Mas o meu objetivo aqui é a gente entender, né, o método e utilizar o VCN, saber interpretar os probleminhas. Essa parte de demonstração realmente para quem tiver mais interesse, e aí a gente pode combinar, né, de marcar um horário para a gente discutir essas coisas mais aprofundadas. Mas então, vamos considerar aqui o erro. Então, vai ser, eu estou chamando aqui de n de x, que vai ser definido da seguinte forma. Vai ser aqui o meu f de x menos o pn de x. Isso aqui eu vou fazer para cada um dos x'inhos, né? Então, estou como se fosse aqui a distância, né, da minha função ao meu polinômio interpolador. Se a minha função e as suas derivadas de ordem enésima mais 1 são contínuas no intervalo AB, então a gente pode truncar esse erro, né? A gente pode cotar esse erro, o módulo dele, pela seguinte expressão. Então, o módulo de n de x é menor ou igual que o produtório aqui, x menos x0, x menos x1 até x menos xn, pego o módulo disso aqui, para ficar positivo, né? Se for negativo, e divido por n mais 1 fatorial. E eu vou multiplicar por essa constante aqui, que é o máximo dentre as derivadas enésima mais uma de f, com o meu t aqui entre a e b, né? Então, a gente vai ver como funciona isso aqui com o exercício. Mas, então, eu vou usar essa expressão e vou calcular a derivada enésima mais uma da minha função e vou olhar qual que é o valor máximo que ela assume no intervalo AB, tá? Que vai ser o intervalo que a gente está calculando, então, o polinômio de interpolação. E se, por acaso, eu tiver um problema que eu não conheço a minha função, né? Não consigo calcular a derivada da minha função, a gente vai usar essa expressão para cotar o erro, né? Então, eu vou ter aqui que o meu módulo do n de x é menor ou igual. Essa primeira parte aqui é igual, né? O módulo de x menos x0, que multiplica x menos x1 até x menos xn, que multiplica o máximo da enésima diferença, enésima mais uma diferença dividida da minha função, né? Quando a gente não conheceu a função, foi um exercício que tem os dados de forma tabelada, a gente vai usar, então, esse n de x aqui. Então, aqui a gente consegue cotar o nosso erro na interpolação. Então, algumas observações. Quando a gente está calculando, então, as diferenças divididas, né, de uma função, um polinômio de grau n, quando eu pego a diferença dividida de ordem maior do que n, todas vão ser iguais a zero, né? Então, quando a gente examinar uma tabela de diferença dividida e se essas diferenças de ordem k são praticamente constantes, isso vai significar que a função é próxima do polinômio de grau k. E desta forma, a gente pode usar, então, o polinômio de grau k para interpolar essa função, tá? Então, a gente vai ver como que funciona isso aqui com o exercício. Tanto essa parte aqui, né, de encontrar qual que é o que seria, né, um grau bom para o meu polinômio, quanto aqui ver essa parte do erro na interpolação, tá? Então, vamos olhar aqui. Vamos supor que a gente tem essa tabela, né, de algum dado experimental, e eu quero determinar, então, qual que é o polinômio de interpolação com o grau adequado, calcular quanto que é o f no ponto 4,5
e dar uma estimativa por erro de truncamento. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou digitar os dados da minha função para poder calcular a tabela de diferenças divididas pelo VCN, que a gente já viu em vídeos anteriores como é que faz. Então, aqui, né, eu vou ter, lembrando aqui que eu tenho os meus y, que são os valores da minha função, diferença dividida que é de ordem 0, né, de ordem 1, ordem 2, ordem 3, 4 e 5. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu olho para essa diferença dividida de segunda ordem, aqui eu já começo a ver um padrão, aqui tá bem próximo, né, que é 0,01, 0,015, 0,01, 0,015. Então, eu vou adotar como polinômio interpolador o polinômio de grau 2. Aqui já fica bem mais próximo, né? Tá na de grau 3 aqui. Então, eu vou deixar como exercício vocês fazerem o polinômio de grau 3 e comparar os resultados. E eu vou calcular aqui no nosso exemplo o polinômio de segundo grau para aproximar essa função, tá? Eu vou usar o grau 2 e vocês vão fazer, porque aqui está bem próximo as diferenças divididas, né? E aí vocês vão testar para o grau 3 e comparar os resultados. Então, para a gente poder avaliar a minha função no ponto 4,5, como eu estou com polinômio de grau 2, né? Eu vou escolher 3 pontos na vizinhança de 4,5. Então, eu vou vir aqui e vou escolher aqui o 4, 5 e 6, né? Meu 4,5 está aqui. Ou eu posso escolher 3, 4 e 5. Eu vou escolher 4, 5, 6 para vocês treinarem, né? Vocês vão fazer com 3, 4 e 5 e vão ver que vai dar um truncamento, tá? Então, eu vou escolher o 4, 5 e 6, polinômio de grau 2, preciso de 3 pontos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no VCN e vou digitar, né? Limpar e vou digitar de novo agora a minha tabela com apenas 3 pontos. Então, eu vou ter aqui, né, os pontos correspondentes, 4, 5, 6, o valor da minha função nesses pontos, e o valor onde eu vou interpolar meu x é no 4,5, né? Então, aqui ele me solta a tabela de diferenças divididas, e além disso, ele me solta qual que é o valor interpolado, que é 0,3225. E como que eu faço para encontrar o polinômio, né? A fórmula do polinômio. A gente já viu na aula passada, né? Então, eu vou usar a primeira linha da minha tabela das diferenças divididas. Lembrando que aqui, ó, o VCN não me dá o y1, mas eu tenho que lembrar de botar ele aqui, né? Então, vai ser o 0,27, mais a primeira linha aqui, 0,11, x menos 4, que tá aqui, mais 0,01. E, peraí que aqui tá errado, aqui é x menos 4, pessoal, aqui, ó. Conserta aí, por favor, é x menos 4 que multiplica x menos 5, tá? Aqui é 4, né? 1 não. Tem que olhar para cá, né? Para os pontos x aqui. Então, é x menos 4 que multiplica x menos 5. E aí, depois que a gente faz a distributiva e agrupa os termos semelhantes, eu vou encontrar esse polinômio aqui de grau 2 para aproximar a minha função no ponto 4,5, tá? E aí, o valor, né, é 0,3225, que pode pegar direto aqui, ou você joga o valor de 4,5 aqui no polinômio, tá? E para a gente estimar o erro de truncamento, como eu não tenho a fórmula da minha função, eu vou precisar aqui usar a diferença dividida, só que eu vou precisar da de ordem 3, né? Porque aqui é a diferença dividida de ordem xn mais 1, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que calcular de novo para poder pegar a diferença de ordem 3, que eu já tinha lá naquela tabela anterior, né? Que é esse valor aqui. Então, aqui vai ficar, né? Usando a fórmula do erro. Tem essa fórmula aqui para o erro. Vai ficar o E2 de 4,5 vai ser menor ou igual que o meu x, que é o 4,5, onde que eu estou aplicando, calculando meu erro, menos o x0, que é 4, que multiplica o meu x, que é 4,5, menos o meu x1, que é 5, que multiplica o 4,5 menos o 6, que foram os pontos que eu escolhi para fazer a interpolação. E aí, eu vou olhar, então, para diferença dividida de ordem 3 e pegar o máximo dela, em módulo. Então, eu vou vir aqui naquela primeira tabela, tem aqui a diferença dividida de ordem 3, que são praticamente iguais, né, aqui.
são iguais, e aí eu vou pegar o módulo. Então, é 0,0016, eu vou truncar aqui 0,00167, tá? Então, eu vou pegar essa máxima aqui, então, é um módulo de 0,00167. E aí, depois que eu fazer o cálculo, né, a gente vai encontrar esse valor aqui, 0,0006262,625. Então, a gente pode dizer que o resultado obtido para a função, né, de f no ponto 4,5 aproximada utilizando o polinômio interpolador possui 3 casas decimais corretas, que é a quantidade de zeros que eu tenho aqui depois da vírgula. Vocês podem testar aí, se vocês pegarem, ao invés de escolher os pontos 4, 5, 6, pegar o ponto 3, 4 e 5, vocês vão obter a mesma ordem de grandeza para o meu erro aqui, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo de quando a gente tem a função, para a gente poder aplicar a fórmula do erro. Beleza, pessoal?